Quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor. É um prazer enorme estar aqui novamente com os irmãos aí de Moçambique e passando aos irmãos esses estudos acerca da palavra. Muita coisa que vem acrescentar no conhecimento dos irmãos. E eu tive conversando com o irmão Vitor, pastor Vitor, e nós estamos programando para fazer algumas aulas online, né? E na próxima semana eu acredito que já faremos algo assim, para ficar mais fácil, através do aplicativo em tempo real. Mas enquanto não fazemos dessa maneira, nós vamos dar a sequência naquilo que nós estávamos estudando. E eu passei aos irmãos um pouquinho na semana passada sobre Deus é uma pessoa, né? Sobre a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, Deus manifestado, os propósitos. E hoje eu quero falar para os irmãos acerca da humanidade perfeita de Cristo. Os irmãos podem anotar este capítulo ainda, essa lição 3 do capítulo deste capítulo, e a humanidade perfeita de Cristo. Jesus Cristo era Deus, homem, o próprio Deus e perfeito homem. Não usamos a palavra perfeito em relação à divindade, porque não há graus de perfeição em Deus, mas há graus de perfeição no homem. De maneira que, em consequência dessas coisas, nós dizemos que Jesus era o próprio Deus e homem perfeito. E a nossa intenção também é de nos tornarmos perfeito, a estatura de varão perfeito. Jesus era um homem perfeito, mas tais afirmações como Maria era mãe de Deus Todo-Poderoso e o sangue do Calvário era o sangue de Deus, essas afirmações são incorretas. Existem muitas pessoas que às vezes citam essas afirmações dizendo que Maria é a mãe de Deus e o sangue escorrido e derramado ali no Calvário era o sangue de Deus. São incorretas e devem ser modificadas. Há uma verdade incluída em tais afirmações, pois Deus foi manifestado na carne, que nasceu e que morreu. E o Verbo encarnado era o próprio Deus. Entretanto, Deus Todo-Poderoso não poderia nascer sem morrer. Não há passagem nas Escrituras para provar que a carne de Jesus não era como a nossa. Apenas o fato afirmado de que ele era sem pecados. As Escrituras afirmam claramente que o Senhor participou da carne e do sangue, como os filhos. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E eu quero ler com os irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Os irmãos podem estar anotando e acompanhando comigo, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele é o Verbo encarnado, é o Deus dentro do barro. Mas ele se fez carne e ele participou de todas essas coisas. A Bíblia diz nesta passagem que ele participou da carne e do sangue, como os filhos. Esta passagem ela prova que o Pai, Deus, manifestou-se em carne para salvar os seus filhos. Então é interessante e importante nós aprendermos que Jesus Cristo, como homem, ele teve os seus desejos, as suas vontades, mas sem pecado. Jesus Cristo não pecou.
A Bíblia diz que ele é chamado homem. Anote isso. Ele é chamado homem. Nada menos de 80 vezes nos evangelhos, Jesus se intitula o Filho do Homem. São feitas referências à semente de Abraão, à semente de Davi, à linhagem de Davi, à semente da mulher. Então são títulos que é dado a Jesus Cristo, chamando de homem. Outras referências nós podemos ver, e você pode anotar, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Provando que este Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez carne. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7. Tornando-se em semelhança de homem, o próprio Deus, deixando a sua glória, se tornou a semelhança de homem. Emanuel. A palavra Emanuel, se você for olhar, significa Deus dentro do barro. Deus dentro daquilo que ele criou. Quando ele soprou no homem a sua criação, agora o homem foi feito alma vivente. And man hell. Deus dentro do barro. Em Mateus capítulo 2, versículo 11. O menino com Maria, sua mãe. Então tudo isso nos mostra que o próprio Deus, ele se tornou homem. Ele quis se fazer homem para salvar aquilo que se havia perdido. A palavra nos diz, as escrituras nos mostram que ele tinha a aparência de um homem. Você pode ler em João capítulo 4, versículo 9, que diz: como sendo tu judeu, então a aparência de um homem, a aparência de um judeu. Muitas pessoas têm uma visão diferente dessas escrituras, dessas referências, e pensam de uma maneira errada, de uma maneira errônea acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que ele tinha a aparência de um homem. Em Lucas 24, 18, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém? Então tudo isso indica a sua aparência de homem. Em João capítulo 20, verso 15, ela supondo ser ele o jardineiro, quando aquela mulher estava ali, e quando Jesus apareceu a ela, logo depois de ressurgir ali do túmulo, ele aparece, e a Bíblia diz que ela achava que fosse o jardineiro, o cuidador do jardim daquele lugar. Ou seja, ele tinha a aparência de um homem. Ele padeceu todas as nossas enfermidades, e você escreve aí: ele padeceu todas as enfermidades do homem, exceto uma, o pecado. Visto que enfermidades e doenças são diferentes. As enfermidades, elas são de forma patológicas no nosso corpo. Mas, aliás, as doenças são de forma patológica, no nosso corpo, neste corpo mortal. Mas as enfermidades são de cunho espiritual. Quando Jesus, ele curou muitos enfermos e ele expulsava demônios, porque esses demônios trazem para as pessoas doenças, trazem enfermidades e fazem aquelas pessoas ficarem enfermos. Então há diferença entre doenças e enfermidades. Enfermidades no sistema patológico, neste corpo mortal. Aliás, doenças neste corpo mortal. As enfermidades são de cunho espiritual. Então a Bíblia nos diz que ele padeceu todas as nossas enfermidades.
Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus foi tentado como nós temos as nossas tentações. Muitos acreditam que Jesus, por ser o próprio Deus, ele não sentia desejos, não sentia fome, não sentia sede, ele andava simplesmente como um Deus, mas Jesus sentiu as mesmas dores que nós sentimos como homem. Ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu vontade de dormir. Por quê? Porque a natureza humana de Cristo fazia com que ele se parecesse conosco. O próprio Deus precisava de se tornar um homem para saber o que eu e você precisávamos. Porque Deus é espírito, mas um espírito não tem fome, um espírito não tem sede física. Então Deus precisava de sentir o que eu e você sentimos, as dores que nós sentimos, os desejos que nós sentimos. Então foi preciso o verbo, a palavra, porque a Bíblia diz em Gênesis que no princípio criou Deus todas as coisas. Todas as coisas. Criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Este Espírito, que é a palavra, ele se fez carne em Jesus e habitou no nosso meio para saber e entender o que nós passamos. Em Mateus capítulo 26, no verso de número 38, você vai ver ali Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então nós vemos que ele sentiu neste dia. Aqui cita a passagem ali no Getsêmani, quando ele saiu para orar e deixou os seus discípulos e pediu aos discípulos que ficassem ali com ele, vigiando. Mas ele, na sua natureza humana, ele via e sentia as dores de um corpo que iria ser martirizado, de um corpo que iria que iria apanhar, que iria sofrer, de um corpo que iria sentir dores. Na sua forma, na sua divindade, ele via o que iria acontecer. E na sua forma humana, ele sentia aquilo ali, aquelas dores, aquele peso. E a ciência explica acerca disso, que quando um homem chega num certo ponto de uma angústia tão grande, duas coisas podem acontecer. Ou ele sofre um infarto no miocárdio, o seu coração estoura, um infarto fulminante, ou acontece o que aconteceu com Jesus. Sangue começa a sair pelos poros e Jesus começou a suar sangue. Por quê? A sua angústia era tanta, mostrando que é verdade, que ele padeceu as nossas enfermidades, que ele sentiu as nossas dores. Em Mateus capítulo 4, no versículo 2, a Bíblia diz que Jesus, depois de jejuar, ele sentiu fome, ele teve fome. Existem pessoas que pensam ao contrário, tem Jesus como uma imagem a um sacrilégio pendurado na parede, que não comia, que não bebia, que não cansava quando andava, que não cansava nas pregações. Mas Jesus tinha os mesmos desejos, as mesmas paixões, mas sem pecado. A Bíblia diz que ele teve fome. Em Mateus capítulo 8, no verso 24, a Bíblia diz: entretanto Jesus dormia. Jesus sentiu vontade de dormir, ele sentiu sono, ele sentiu cansaço. Muitas vezes ele saía de uma pregação, aonde ali pessoas o cercavam,
pessoas estavam ali aflitas, doentes, pessoas que estavam ali buscando uma resposta, outros buscavam uma palavra, porque Jesus sempre tinha uma palavra e sempre tem uma palavra para aquele que está aflito, para aquele que está angustiado. Outros procuravam simplesmente atrás de comida, porque sabia que Jesus ia trazer ali um alimento. Outros buscavam por curiosidade. Alguns iam por inveja, só para ver o que ele estava falando, e levantar calúnias, e levantar falsos testemunhos. Alguns iam ali porque queriam ouvir uma palavra. Alguns iam ali de uma forma diferente de outro. Mas muitas pessoas cercavam Jesus. E ele pregava, e ele falava, e ele curava, e ele ensinava. E aquilo ali cansava. Quando chegava uma determinada hora, ele sentia o seu corpo cansado e ele queria dormir. E nós vemos isso em várias passagens da Bíblia. E uma delas, nós vemos Jesus num barco e uma tempestade assolando ali o mar. E os discípulos apavorados, e eles iam à outra margem do mar, que na realidade era um lago bem grande. Agora, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, porque ele estava cansado. Então Jesus teve as nossas dores, Jesus sentiu as nossas mesmas paixões, mas não pecou. Em João capítulo 4, no verso 6, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem. Em João capítulo 11, 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Olha só, muitas vezes nós pensamos que Jesus viveu uma vida tão tranquila. Muitas pessoas pensam assim: mas como Jesus chorou sendo Deus? Jesus chorou. E ele nos deu exemplo que nós devemos chorar também. Existem situações em que nós devemos chorar, nos entregar ao Senhor com lágrimas. Orações com lágrimas são orações respondidas. Mas Jesus, voltando ao assunto, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos. Ele sentiu angústia, ele sentiu compaixão. A Bíblia diz que Jesus chorou. Em João capítulo 19, versículo 28, a Bíblia diz que Jesus disse: eu tenho sede. Ora, Jesus teve sede, sendo ele, Jesus Cristo, a fonte que jorra para a vida eterna. Ele teve sede. Mas aqui ele fala de uma água, que é essa água física. Esta água que nós bebemos, esta água que mata a nossa sede fisicamente. E nós sabemos que quando nós estamos com sede, a única coisa que mata a nossa sede é a água. Nós vimos Jesus no poço com a samaritana, e aquela mulher havia ido àquele lugar para buscar uma água, para encher o seu cântaro ali de água. Mas Jesus passa por aquele lugar, e Jesus senta ali, e Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Ele manda os seus discípulos na frente, porque é óbvio que eles iriam falar: Senhor, o Senhor vai conversar com uma mulher? E mesmo assim, sabendo que nós, os judeus, não se comunicam com os samaritanos. Mas Jesus já sabia como é o coração do homem. O homem é falho. O homem pensa no erro do outro. Mas Jesus, ele veio para salvar. E como ele veio para salvar, ele sabia que naquele momento haveria uma mulher naquele lugar que precisaria de uma palavra para a salvação. A Bíblia diz que Jesus senta e puxa um assunto com aquela mulher e pede ela água. E ela olha para ele e diz: como sendo tu judeu me pede água, sendo eu uma samaritana? Agora o Senhor diz a ela: se tu soubesse quem te pede água, é tu que me pediria águas. Se tu conhecesses o dom da vida, se conhecesses quem está pedindo a ti água, você me pediria água, e eu te daria uma água. E esta água nasceria dentro de você, ou nascerá dentro de você,
uma fonte que jorra para a vida eterna. Então ali ele falou como Deus, mas quando ele pediu a água, ele teve sede. Então nós vemos que ele passou por ele padeceu os mesmos desejos, a mesma fome, a mesma sede, a mesma dor. E como homem ele era filho. Anote isso. Como homem, Jesus era filho. A condição de filho indica começo e também uma relação. Uma relação com o quê? Uma relação com o tempo e com o lugar. Somente quando ele se tornou um homem, ele pôde ser o filho unigênito. E João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não um filho eterno, nem um filho criado, mas um filho que foi concebido no ventre de Maria. Como filho ele cresceu, como filho ele se tornou adulto e estava sujeito ao Pai. Como filho ele experimentou todas as nossas enfermidades e todas as nossas fraquezas. E como filho ele foi tentado de todas as maneiras, mas não pecou. O cordeiro era puro. O cordeiro haveria de ser sacrificado, sabendo que este cordeiro já havia sido imolado antes mesmo da fundação do mundo. O propósito da sua humanidade e da sua condição de filho, qual era? Coloque em cima e escreva aí. O propósito da sua humanidade e da sua condição de filho. O propósito desta condição de filho foi o seguinte: primeiro, para que pudesse se tornar nosso Redentor. A necessidade da expiação, da crucificação, daquilo que Jesus sofreu, exigia que houvesse um sacrifício sem pecados, oferecido no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Ali não havia cor, ali não havia raça, ali não havia nacionalidades, ali não havia credo, ali não havia religião, mas ali havia uma expiação pela humanidade. Apenas Deus poderia prover tal sacrifício, e nós vimos isso em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 14. Segundo, para que ele pudesse se tornar o nosso mediador. Ele, Jesus, tinha que se tornar o nosso mediador. Nosso mediador conhece as nossas fraquezas através da sua onisciência e também pela sua experiência real. A Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, e nós vamos ler aqui: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. O nosso sumo sacerdote. E a Bíblia nos diz, neste mesmo livro de Hebreus, no capítulo 3, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, este sumo sacerdote, que foi imolado e se tornando o nosso sumo sacerdote, ele foi imolado, sacrificado, sem pecados. Somente Jesus poderia fazer aquilo. Somente o sangue de Jesus poderia cobrir todos os nossos pecados e trazer de volta o homem à casa do Pai. Somente o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário poderia trazer o homem de volta à presença do Deus vivo todo-poderoso. Somente este sangue poderia transformar a vida do homem, fazendo com que o homem se tornasse uma criatura perfeita diante dos olhos de Deus. Então este mesmo Jesus, com este propósito na sua humanidade,
ele teve a sua condição de filho, para que eu e você pudéssemos estar com uma condição também de filho diante de Deus. E para que ele, terceiro, para que ele pudesse ser nosso rei, para que haja um reino, é necessário que haja um rei. Ele virá para reinar sobre a terra. Mateus capítulo 26, no versículo 64. A Bíblia nos diz que ele virá para reinar sobre a terra. E eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 26, no versículo 64. Disse-lhes Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Maravilha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo da igreja. E em quarto lugar, para que pudesse ser nosso juiz. Atos capítulo 17, no versículo de número 31, nos mostra uma coisa interessante. Eu quero ler com os irmãos Atos 17, 31, e os irmãos acompanhem. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e nisso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Este foi um dos propósitos também da sua humanidade, o propósito da sua humanidade e da sua condição de filho, de se tornar o nosso juiz. Então nós vemos acerca da divindade de Cristo, da natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Amém? Eu quero terminar este estudo aqui, porque já entra uma outra parte que fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, se eu der entrada aqui hoje, não vai dar tempo para poder, vai ficar muito grande. Então, na próxima, eu já passo mais acerca da divindade de Jesus Cristo aos irmãos. Mas eu acho que ficou bem claro para os irmãos que falamos hoje sobre a humanidade perfeita de Cristo. Falamos hoje também que ele é chamado homem. Falamos que ele tinha a aparência de um homem. Aprendemos que ele padeceu todas as nossas enfermidades e todas, exceto o pecado. Falamos que como homem ele era filho e aprendemos o porquê, o propósito da sua humanidade e da sua condição de filho. Amém? Eu quero deixar um forte abraço para os irmãos e dizer que eu estou orando a Deus para que o Senhor possa me abençoar aqui, a minha família, aos irmãos que estão comigo aqui, ajudando no ministério, para que nós possamos estar enviando alguns recursos para os irmãos aí. Nós estamos também na dependência do Senhor, mas eu creio que a obra de Deus ela não para. E quando é do Senhor, quando Deus está no meio, aí ela cresce. Então eu tenho orado a Deus para Deus prosperar a minha vida, a minha família, para que eu possa ajudar os irmãos em tudo na obra de Deus. E também com alguns recursos, né, que nós precisamos desses recursos. E eu quero deixar um forte abraço aos irmãos e dizer que na próxima semana, ou talvez até essa semana, nós começaremos as aulas online. E eu vou estar baixando aqui um aplicativo que o irmão pastor Vitor me deu a ideia para estar baixando esse aplicativo, que é mais fácil, para termos aulas em tempo real, para que os irmãos possam também fazer perguntas, né? E dentro da palavra, dentro do estudo, nós estarmos respondendo a cada um de vocês. Eu oro a Deus e estou orando ao Senhor todos os dias para que Deus possa encher a cada um de vocês
com o Espírito Santo, porque o vento é livre e ele sopra onde ele quer. E eu tenho certeza que este vento do Espírito estará soprando sobre a vida de cada um dos irmãos, na vida de cada um dos ministros, dos pastores aí de Moçambique, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, irmão Josué. Um forte abraço, irmão pastor Vitor. Um forte abraço a todos os irmãos aí de Moçambique. E eu tenho certeza que em breve o Senhor vai proporcionar um momento, um dia, ou quem sabe mais, para nos abraçarmos fisicamente como irmãos e nos saudar. E quem sabe eu levar uma palavra aos irmãos aí na África, né? E vai ser um prazer muito grande. Estou orando ao Senhor por isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um. Em nome de Jesus.